Amém, queridos? Vocês vão ver que a palavra que Deus me deu tem muito a ver com algumas falas de vocês aí, que vocês nem imaginam, mas vocês vão ver que tem muito a ver. Então, se vocês quiserem abrir, hoje de tarde eu tinha convicção que eu ia pregar sobre sonhos hoje à noite. Eu tinha certeza que eu ia pregar sobre sonhos hoje, porque Deus vem falando comigo. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa que vai enfrentar problemas, né? Nós precisamos ter sonhos, senão a gente não tem uma razão de viver, né? E isso é preocupante. Mas quando eu parei para orar e conversar com Deus, foi claro a palavra. Então vamos obedecer o que Deus mandou, né? Apocalipse 2. Apocalipse 2. Nossas irmãzinhas da Bíblia. Apocalipse 2, vai ler do 1 ao 7. Bem conhecido o texto, né? Diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Amém? Amém, queridos? Então, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue, Senhor, tendo liberdade nesse local, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar vocês pregar hoje à noite, quero dar a oportunidade para vocês compartilhar o que vocês entendem, né, sobre o primeiro amor, né? Essa igreja, durante todo o tempo que eu tive em Nova Trento, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 5, ou mais, às vezes, que eu sempre fiz comparações, né, da igreja de Nova Trento, e a igreja somos nós, né, nós somos a igreja, com Éfeso, né? Por causa das coincidências, né? Éfeso era onde tinha a festa do vinho, né? Do deus Baco. Nova Trento também tem festa do vinho. Éfeso era uma cidade turística onde eles adoravam, né, a deusa Diana, a rainha dos Efésios. Nova Trento tem a questão da Santa Paulina, né, onde pessoas vêm do Brasil inteiro, né? Então tem algumas características que nós tínhamos em comum. Houve um tempo que nós chegamos a ter 7 células, né? Ultimamente nós estávamos com 2 células na igreja. E a igreja de Éfeso também era uma igreja que funcionava nas casas, né? Então havia algumas coincidências, eu sempre batia nessa tecla. E essa igreja aqui, em particular, né, ela recebeu alguns elogios, muito interessante, né? Ela é uma igreja de obras, uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, que não suportava os falsos apóstolos, que os achava mentirosos. Era uma igreja que sofreu por amor a Jesus, que não desfaleceu mesmo em meio ao sofrimento. No entanto, apesar de ter tantas qualidades, tantas qualificações, Jesus, né, porque foi o próprio Jesus aqui que deu essa revelação para João na ilha de Patmos, né? E ele disse: olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Embora tenha tantas qualificações, ela tinha uma pendência. Ela havia perdido o primeiro amor
E aqui Deus ele diz, né? Lembra-te onde foi a tua queda, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Né? Então eu queria deixar para vocês aqui, foi dado algumas pistas aqui, né? O seu Moacir comentou da época que quando nós fizemos o nosso encontro face a face com Deus, o nosso primeiro encontro, né? Era muito comum nós irmos de casa em casa buscar as pessoas. Nós não só convidávamos as pessoas para ir na célula, ou para ir no pequeno grupo, ou para ir no culto, mas a gente ia buscar a pessoa em casa. Né? Eu me lembro que a Leia não tinha carro, né? A Leia vinha a pé para o culto, atravessava do Vígulo até a igreja da Santa Ágata, lá onde nós tínhamos culto, era alguns quilômetros que ela fazia a pé, e o sonho da Leia, a preocupação dela não era nem andar a pé, a preocupação dela era quando que eu vou poder comprar o meu carrinho, porque eu quero também encher meu carro com meus convidados. E eu me lembro que a Leia, me lembro do dia que ela comprou o primeiro carro dela, e ela me chamou para lá na frente da casa dela, pastor, vem, pode ungir o meu carro com óleo, né? Pode ungir o meu carro, a minha chave do meu carro, porque eu realizei o meu sonho, né? Não sei se foi no Sérgio Automóveis, onde é que ela comprou, não me lembro agora, foi em Tijucas, não lembro, mas eu me lembro... Oi? Canelinha. Canelinha? Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro carro. Né? Então, né, olha só a satisfação que a gente tinha, a alegria de poder adquirir um carro para poder encher esse carro de almas e levar para as células. Né? E esse exemplo que o senhor Moacir deu, ele tem tudo a ver com essa palavra que Deus tinha me dado hoje à tarde, que eu falei para vocês que eu tinha convicção que eu ia pregar sobre sonhos hoje à noite. Né? Opa, o Levi está empolgado. E a palavra que Deus tinha me dado hoje à tarde... A palavra... Tudo certo aí? A palavra que Deus tinha me dado, me colocado no meu coração hoje à tarde, é a palavra do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Que é uma mulher que teve a sua vida restaurada após o encontro com Jesus. E o que mais me chama a atenção nessa palavra foi, um dia eu tive a oportunidade de ser ministrado pelo apóstolo Carlos. Ele foi convidado para ministrar numa célula nossa lá em Nova Trento, uma célula de homens, e ele ministrou exatamente essa palavra. E o que mais chamou a atenção naquele dia é que ele comentou o seguinte, né? O encontro dessa mulher com Jesus causou uma atitude. Qual foi a atitude dela? Mãe, encarregou? Em João 4:39, Coloca aqui a cabeça aqui do chão. em João 4:39 diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. E por causa de suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu chamar a atenção aqui o versículo 39. Né? Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Ou seja, uma mulher que teve um encontro com Jesus, ela ficou tão impactada com esse encontro que a atitude primordial dela foi sair na cidade e falar de Jesus para a cidade toda. Né? E muitas pessoas diz que creram nele por causa do testemunho da mulher. E isso aqui era uma realidade. Quando nós voltamos do nosso encontro face a face, a nossa alegria era poder falar de Jesus para todo mundo, a alegria era poder ver uma célula cheia, era aquele que mais... todo mundo queria ter a sua célula. Eu me lembro que o apóstolo Carlos,
Na Igreja Batista nós já tínhamos muitos crentes veteranos, né? Como era o caso do meu sogro, era o meu caso, da minha esposa, pessoas que já tinham uma estrada com Deus, né? Então ele antecipou, ele fez uma escola de líderes mais acelerada, e para que em pouco tempo todos nós já pudéssemos ter a sua célula. E todo mundo queria ter a sua célula. Esse final de semana nós tivemos eu tive a oportunidade de participar do encontro do Fruto Fiel, organizado pelos meus pais ali na cidade de Tijucas. E a gente tem visto isso, né, na igreja de Canelinha, essa paixão, né, esse desejo de todo mundo ter a sua célula. Eu tenho plantado essa semente lá na escola de líderes, onde eu tenho dado aula lá em Canelinha, né, e realmente plantar essa semente, que todos têm esse desejo de ter a sua célula. E isso era algo nato, era algo espontâneo. Todos nós queríamos ter a nossa célula, todos nós queríamos carregar, encher o nosso carro de gente para as células. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Como eu falei, eu vou respeitar o que eu falei, eu vou deixar todos vocês falarem, né? Eu quero ver a ótica de vocês, o que vocês entendem por primeiro amor. Mas eu não consigo ver, eu não consigo separar alguém que está... Porque para mim, primeiro amor está muito ligado à minha paixão por Jesus, né? O meu amor por Jesus. Porque o primeiro e maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, para mim, primeiro amor está totalmente ligado ao meu amor por Deus, né? Eu estou apaixonado por Ele ao tal ponto de eu gastar toda a minha força, de eu gastar as minhas emoções, de eu gastar o meu ser inteiro por amor a Ele, né? Servindo a Ele. E aí, onde entra fazendo aquilo que dá alegria para Deus, né? E no meu modo de ver, uma das coisas que mais dá alegria para Deus são as almas, né? Jesus morreu pelas almas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida. Por quê? Em favor das almas, né? Não é em favor do mundo, né? No sentido o mundo dos prazeres, o mundo das coisas que o mundo tem para nos dar, né? Mas o mundo ali são as almas, né? São as vidas, né? Jesus morreu pelas vidas. E isso me faz crer que o que Deus mais ama são as vidas. Eu falava isso, foi lá no Fruto Fiel, eu falei que o que Deus mais ama não é a nossa adoração, né? Às vezes eu vou ficar uma semana cantando para Deus, né? Como esses jovens estão fazendo lá nos Estados Unidos. O que Deus mais ama não é a nossa música. O que Deus mais ama somos nós, né? O que Ele ama são as almas, o que Ele ama são as vidas, né? É bom estar num lugar onde a presença de Deus ali está, só que se eu ficar num lugar só ali, como aqueles monges, né, vão para o mosteiro e ficam lá isolados naquele mosteiro, ficam lá semanas, meses isolados naqueles mosteiros, eles não cumprem o propósito. Pode estar apaixonado por Jesus como for, pode dizer para mim que estão incendiados de amor a Jesus. Isso para mim não é amor a Jesus. Isso é loucura, né? Porque eu posso ir para um lugar, me isolar para buscar a Deus, ficar ali uma semana, um mês, mas depois eu preciso sair daquele lugar e cumprir um propósito. Jesus, em Marcos 7, ele pegou pesado com os fariseus, que não... Marcos 7, né? Eu vou ler para vocês rapidinho. Não estava programado, mas o Espírito Santo dirigiu, então vamos obedecer, né? Marcos 7 diz assim, fala da tradição dos anciãos. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, não lavavam as mãos antes de comer o pão, né? Os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas hão de receberem para observar,
como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Então aqui, essa passagem aqui, tinham fariseus aqui preocupados, né, com lavar os copos, lavar as mãos, mas princípios, mandamentos da lei, como honrar pai e mãe, por exemplo, essas pessoas que se isolam e ficam muito tempo trancados em um determinado lugar, elas acabam quebrando esse princípio, né? Porque acabam se isolando do pai e da mãe, e aí como é que eu vou honrar pai e mãe? Só a distância? Né? Claro que um telefonema é válido e tal, mas tão importante como o telefonema é ir pessoalmente ver o pai e a mãe, né? Aí uma pessoa que fica lá um mês trancado dentro de um lugar do mosteiro, ou até mesmo num lugar lá louvando e cantando, ela quebra o princípio, né? E sem falar que se ela estiver honrando apenas com os lábios e o coração estiver distante, para Deus não tem valor nenhum. Tem valor para Deus se você estiver cantando e realmente conectado nele. Tem aquela passagem que fala sobre o cominho e o... né? Eles dão o dízimo do endro e do cominho, né? Mas o principal da lei, que é a justiça, a fé, né, e a misericórdia. Os judeus, eles tinham essa característica, né? Eles guardavam esses pormenores, né? Lavar a mão várias vezes e coar um leite para não deixar entrar um mosquito, né? Mas, como disse Jesus, né, eles coavam o mosquito e engoliam o camelo, né? Porque eram arrogantes, eram orgulhosos, eram soberbos, né? Tem tudo a ver, né? Porque não adianta, se a gente faz uma parte e não cumpre, a outra também não faz uma parte e não cumpre, a outra também não é válido para Deus, né? Então, ir num lugar para se encher da unção de Deus, se encher do Espírito Santo, é válido, mas eu preciso sair dali cheio do Espírito Santo. Depois que eu me encho do Espírito Santo para um propósito. Eu não me encho do Espírito Santo só para, ai que legal, que eu estou cheio do Espírito Santo. Venham todos ver eu cheio do Espírito Santo. Né? Não tem nada a ver, né? Eu me encho do Espírito Santo para cumprir o propósito. Qual que é o propósito? Eu poderia enumerar vários, mas o principal, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então nós só estamos aqui na Terra por causa do ide, nós estamos aqui na Terra por causa da missão. E qual é a nossa missão? Fazer discípulos. O dia que eu esquecer dessa missão, eu não estou mais cumprindo o propósito, eu estou fora do propósito de Deus para a minha vida. E isso está totalmente ligado ao primeiro amor. Porque se eu não estou mais cumprindo o propósito pelo qual Deus nos criou como igreja, né, nos colocou aqui, nos elegeu, né? A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E João 15 diz que Ele nos escolheu e nos designou para que nós possamos ir e dar fruto, né, e o nosso fruto permaneça. É claro que eu sempre digo, o principal fruto que Deus espera de nós é um bom testemunho. Mas eu acredito também que a consequência desse bom testemunho também deve ser as vidas, né?
Deus espera que nós possamos gerar muitas vidas para Ele. Filhos, né? Como eu ministrei aqui, né? Na nossa última célula, sobre, sobre os pais espirituais, né? Deus quer fazer de nós pais espirituais, aqueles que geram filhos para Deus, né? Mas eu vou deixar a Leia falar então um pouquinho. O que tu entende, Leia, como primeiro amor? Se é tão importante assim, né? Se Jesus disse que se a gente não voltar à prática do primeiro amor, ele vai remover o candeeiro. Na minha maneira de ver, o candeeiro para mim é a presença, né? O candeeiro é a presença do Espírito Santo. Ou seja, ele vai provocar uma sensação de que, como se uma sensação de que Deus não estivesse mais no nosso meio. E é o que ele está dizendo aqui, se não houver um arrependimento, né? Então, ou seja, é muito sério o que ele está falando aqui, né? Então vamos lá, Léo, o que tu entende como praticar as primeiras obras? O que é primeiro amor para ti? O primeiro amor é buscar primeiramente a Deus, né? Eu confesso que, aqui eu confesso para todos aqui, que como eu fazia, né, antes na igreja e tudo mais, eu estou falhando principalmente com Deus, porque eu não estou convidando como eu convidava, né? Não estou convidando, não estou falando, né? Eu tenho a Thaisa que está aqui de testemunha, ela está sempre comigo. Então eu não estou como era. E assim, eu peço perdão todo dia para Deus, né? Eu agradeço a Deus todo dia que eu levanto, quando eu vou dormir, só que nessa área eu estou falhando, né? Mas Deus sabe, né? E que Ele me perdoe, mas a gente tem que primeiro buscar Ele, né? De todo o coração. E que nem diz aqui, né? Que a gente conheça as suas obras e o seu trabalho. Só que a gente tem que perseverar, né? Perseverar, buscar, né? E não esquecer primeiramente quem é Deus na nossa vida, né? O que Ele fez por nós, né? Por mim. O que Ele tem feito, o que Ele fez no ano passado, né? Que eu nunca vou esquecer, né? Só que a gente, como eu falei semana passada, a gente tem que se arrepender, né? Se arrepender, pedir perdão, né? Porque sem Deus a gente não é nada. Então o primeiro amor é buscar primeiramente a Ele, né? Fazer obras sim, mas a gente tem que buscar primeiramente Ele. Sem Ele a gente não anda, a gente não respira, a gente não vive, né? Passar tempo com ele. Maria E eu não estou passando tempo como eu passava. Mas, amém, que a gente está começando na célula, então a gente está, né? Não é só aqui, a gente tem que estar, né? Nós estamos nos reunindo aqui para acender as brasinhas. Eu confesso que eu estava bem apagada. Para ver se volta a pegar fogo esse trem aí, né? Acender como é que é? Os gravetos. Estamos aqui para acender os gravetos. Olha, Thaisa, o que tu entende como primeiro amor? Ontem essa foi a mesma palavra, né? Foi Apocalipse 2, 1, né? O mesmo versículo. Aonde foi isso? Em casa. Ah, em casa? Olha só. Tô mais tempo em casa, né? Agora nós estamos com peixe ali. Essa semana quando ela não tá fora, daí eu fico ali só para atender. Já está mais em casa, né? Parou, né? Ficar em casa agora, né? Parou com a facção? Sim, eu já tinha falado antes, né? Já tinha me mostrado as coisas que não adianta. Quando não é o que ele quer pra gente, né? A gente fica bravo e tudo, né? Porque a gente quer que seja do nosso jeito. Mas quando não é dele, a coisa não funciona, né? Essa é a verdade. Daí parei de ser um pouquinho teimosa também, né? Em certas situações ali da questão de trabalho ali, né? De querer fazer sempre para onde que eu quero. E deixar Deus fazer. Então, entreguei nas mãos deles isso ali do peixe ali também. Mas voltando ali ao assunto do primeiro amor, né? Eu senti uma cobrança enorme dele, né? Que quando eu comecei, meu Deus, eu queria converter todo mundo. Na primeira semana eu queria converter todo mundo. Até fiz uma mini célula lá para meus parentes que foi de... Sabe, a Leia viu os áudios deles, né, dizendo, né, Leia, não, tu orou aquele dia lá, e eu senti o mover de Deus, sabe que eu tinha acabado de ser batizada? Uma semana eu fui pra lá, né? Então, tava ali, né, tava focada mesmo.
E eles nunca viram, nenhum deles são, né, cristão. Tem eu e mais 3 primos, né, primo e uma prima, que vão, eu saí, afastei um pouco, mas Deus tá ali no comando, chamando de volta. E hoje foi mais uma confirmação, né, que tem que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o que tem mais compaixão e amor ao próximo, se colocar no lugar das pessoas e ajudar, fazer as obras, ajudar com aquilo que Deus deixou, né? Pregar, falar do amor de Jesus, por mais que a pessoa já tenha ouvido, manda um áudio para ela, manda um vídeo, né? E eu fiz essa semana, meu Facebook está sendo só para colocar os stories e dá bastante visualização. A pessoa manda para as pessoas no privado e coloca ali, daí elas comentam. Então, seja, fazer a obra, né? Visitar, que nós não visitamos mais ninguém, né? E aí eu falo para a Leia também, a gente ia e Parando. Glória a Deus. Na verdade, quando eu comecei a fazer as unhas, eu chegava na casa da pessoa, a pessoa já vinha falar o problema dela, sabe? E aí eu já ia e falava para ela, né, que ela tinha que... Tá. Em nome de Jesus, em breve nós vamos ter vai começar lá uma célula de mulheres lá. Vocês duas, a pastora Vera, já são 3, né? Se a Cida voltar a participar, vai dar 4. Pois é, ela foi lá na igreja lá em... Foi. A apresentação da... A Leia convidou, aí eu disse que eu não queria ir não, tô com preguiça. Não, eu não tô com preguiça. Deus vai dizer, eu não queria nada, tava sem vontade, mas eu falei pra ela que esse domingo não. Domingo nós vamos. Agora, quando podemos vir aqui, que a gente vai tudo junto ou não? Eu não sei onde é que é. Sabe onde é? Sim, a gente deixou a pastora lá. Então tá, deixa eu somar e eu e o Darlan deixamos a pastora lá. É lá no Você quer comentar? É isso exatamente o que vocês falaram, né, gente? Assim, ó, não é, eu vejo assim, ó, o esfriamento, não é de deixar o primeiro amor. O primeiro amor, para mim, ele vai mais além, quase uma renúncia àquilo que você crê, né? Porque é tudo uma questão de motivação. Na vida pessoal, na profissional e também no espiritual, tem os momentos de altos e baixos, né? E às vezes a motivação para você estar assim eufórico, trabalhando, pegando no pesado, não é que você vai trabalhar pouco, que você deixou o primeiro amor. Mas tem época assim que a gente está com a bateria completamente, que nem do celular, completamente carregada. Aí você, essa é a questão, né? O que aconteceu para a gente não estar... A gente interpreta isso como o primeiro amor, na verdade não é. Mas é esse nível da nossa bateria. O problema é que quando a bateria está a zero. Esse daí que atinge, né, a nossa vida aí. Aí não adianta tu querer ligar. E muitas vezes, se a gente não está a zero, está quase a zero, né? Então é importante, sim, o convívio, estar perto das pessoas, porque comparando com outra coisa ali no celular, é como um braseiro, né? Eu que gosto dessa carne, né, você sabe perfeitamente que se tu afasta as brasas para te ver se o fogo não... Mas quando elas estão todas juntas, elas funcionam. Então a gente precisa estar, né, no Brasil. Tu se afasta, mas eu estou bem com Deus, essa coisa, mas não é bem assim, né? A pessoa pode estar bem com Deus, pode não ir para o inferno, não ser um pecador nem nada, mas está frio. Mas a Bíblia fala sobre isso aí, né, no Apocalipse que a gente lê. Então é importante, né? Como é que está o fogo? O que precisa assoprar para a gente ter aquele dinamismo? Então, às vezes vem um fogo de Deus. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Aquilo ali, ele não vai ficar ali, gente. Isso vai ter uma repercussão gigante para outras igrejas e outros países e tudo. É um fogo. Mas eles tinham perdido o primeiro amor? Não, mas Deus faz e promove. Se você olhar lá na Idade Média, quando começaram lá os grandes pregadores de avivamento, lá na Europa,
né? Existiam grandes, a igreja metodista passou na época um avivamento gigante lá com seu líder nos anos 1000 e pouco lá atrás, lá 1500, aí, né? Quando surgiu. E passaram, a igreja ela passa. Na história dela a gente vê que tem épocas de grandes avivamentos, épocas de baixa. A Europa hoje é o contrário, falamos antes, né? É o contrário, lá eles estão com a bateria a zero. E em outros países não. Então quem sabe esse fogo dos outros países vai servir para reacender aquela chama. Há muitas pessoas lá afastadas completamente de Deus. Mas é assim. A gente pode chamar de avivamento, esse primeiro amor, um monte de coisa. Mas é preciso, né, aquele ânimozinho. Olha, eu tenho vindo, eu começo hoje, né? Tenho vindo aqui em seguida. Alguma coisa boa. É um despertamento. Né? É o primeiro amor. Quando né? eu me admirei, Oi. quando eu vi, vamos? É, Doididade. eu sou que está surpreendendo. Vamos já. Está surpreendendo. Ela ficou tão faceira que às 4 da tarde já está se arrumando. Amém. Né? É isso. Aí ele disse, ó, a avó já foi tomar banho. Como eu sempre falo, uma vez filho, filho, né? É isso. A Ana quer falar alguma coisa, Ana? Já falei. Já saiu tudo. Quer falar, Paty, o que tu entende por primeiro amor? Não, é isso aí. E tu, Ana, primeiro amor, conta um pouquinho como é que é. Que tá sempre junto, falar o tempo inteiro. Gente, minha conexão com o meu chocolate é muito grande. Pedi pra falar do primeiro amor, né? O primeiro amor foi o chocolate mesmo. Mas o primeiro amor, ele é assim, ó, é que nem às vezes numa empresa, tu entra, meu Deus, tu vai, tu nem é a tua função de fazer. De repente lá vem vir uma fofoqueira que tem lá, um fofoqueiro, alguma coisa, alguém que te puxa teu tapete e aquele primeiro amor vai diminuindo. A pessoa já quer pegar a pessoa e enfiar dentro do latão. Só que é isso que é o testemunho. A gente estava falando aqui do nosso primeiro amor, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida. Acho bom, eu tô com fome. Eu Antes que tu estrague meu primeiro amor. Um outro texto na Bíblia que eu amo, né, para citar como referência de primeiro amor, que aí eu entendo aqui o primeiro amor da igreja primitiva, né, que é Atos 2, né? Atos 2. Atos 2, do 42 ao 47. Para mim, aqui é o principal modelo, referência bíblica, a gente encontra aqui nesse texto de Atos 2, 42. Para mim, talvez não tenha na Bíblia nenhum texto que consegue resumir de uma maneira tão clara o que foi o primeiro amor da igreja do início de tudo, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu amo isso daqui, ó. Tinham tudo em comum. Nada era meu, nada era de ninguém. Eles tinham tudo em comum. Ó, meu carro é teu, quer pegar meu carro? Pode pegar. Quer fazer uma viagem com ele? Pode pegar. Né? Que nem hoje eu ofereci para minha mãe, que tinha que levar meu pai no hospital, o carro dela não estava bom. Pode pegar. Então nada é nosso, né? E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias. Isso aqui eu sou apaixonado também, ó. Perseverando unânimes todos os dias no templo. Então eles se juntavam todo dia. O que a gente está fazendo aqui uma vez por semana, eles faziam todos os dias. E partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, o próprio Deus, por causa dessa harmonia que eles tinham aqui, o próprio Deus ia acrescentando as vidas.
Então isso aqui para mim é uma grande referência, um parâmetro, né? Para a gente olhar, observar e ver o que é uma igreja realmente apaixonada por Jesus, né? Amém? Eu vou convidar vocês a fechar os olhos, para a gente estar orando, né? Já olha pelo E braço da Nery e o olho do Marco Antônio. depois a gente Ela ora, cura. depois a gente já vai orar pelos dois separados. Ai, eu tenho Amém. duas meninas também para orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar a Ti por misericórdia, Pai, nessa noite, Pai. Porque eu tenho certeza, Pai, que não há nenhum de nós que não possa ser melhor. Não há nenhum de nós, ó Pai, que não tenha alguma coisa para mudar. Não há nenhum de nós, ó Pai, que não tenha que realmente, Pai, resgatar alguma dracma, algum valor que foi perdido ao longo do tempo, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha novamente ressuscitar, despertar dentro de nós qualquer coisa que possa ter sido quebrado, desfeito ao longo do tempo, Senhor. E por causa disso nós venhamos a esfriar, Pai. Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Mas nós não queremos fazer parte desse quase todos, Pai. Nós queremos fazer parte daqueles que se mantêm aquecidos, daqueles que mantêm a prática do amor ao próximo, do amor a Deus, vivendo realmente, Pai, aquilo que a igreja primitiva vivia. E acerca dos exemplos que aqui foram dados, Pai, todos nós reconhecemos, Pai, que houve um momento na nossa vida, Pai, que nós fizemos muito mais por Ti e para Ti. Nós te pedimos, Pai, restaure esse tempo, Senhor. Nós amadurecemos ao longo do tempo, tem algumas coisas que nós entendemos que não devem se repetir, mas outras delas, Pai, nós reconhecemos que nós precisamos realmente de um avivamento. Por isso, Pai, aviva-nos, Pai. Aviva-nos. Restaure em nós essa paixão por Ti em primeiro lugar. A paixão pelas almas e a paixão por tudo aquilo que o Senhor se importa. Em nome de Jesus, ressuscita o nosso primeiro amor. Amém. Amém.